Abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Pedro. Nós estamos nos domingos à noite aqui, expondo essa primeira carta de Pedro, e o objetivo é fazermos uma exposição de todo o livro, toda a carta, e depois, posteriormente, se Deus nos permitir, a gente também fazer isso na segunda carta. 1 Pedro, capítulo 1. Nós já expomos aqui os 2 primeiros versículos, e hoje a gente avança para o versículo de número 3, apenas o versículo de número 3, que nos diz assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos juntos, mais uma vez? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós já mencionamos isso, mas é sempre importante a gente relembrar. Esses crentes que Pedro está escrevendo, seja nessa primeira carta, seja na sua segunda carta, viviam um contexto, uma circunstância, uma situação específica, como era basicamente a mesma situação, contexto e circunstância de tantos outros crentes, e particularmente espalhados por causa da perseguição. Os crentes que Pedro escreve estavam sendo perseguidos e por isso enfrentando grandes dificuldades. E o resultado disso é que esses crentes estavam ficando um pouco relaxados na maneira como eles deveriam viver a sua vida cristã. E isso, infelizmente, é natural de acontecer. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você, infelizmente continuará sendo assim e com tantas outras pessoas. No momento de dificuldade, a gente percebe o quão fraco nós somos. As nossas mãos se afrouxam. A gente vê o quanto que nós somos frágeis, e a gente deixa de continuar firmes na nossa caminhada cristã, na maneira como Deus em Cristo nos chama para viver essa vida aqui nessa terra. Então, era isso que estava acontecendo com esses crentes. Esse era o problema que eles estavam enfrentando, mas Deus usa Pedro para escrever essa carta a fim de que eles pudessem ser lembrados dessas coisas que eles estavam se esquecendo, porque diante da dificuldade eles deixaram algumas coisas do cristianismo e precisavam então voltar a praticar tais coisas. O objetivo de Pedro, ao escrever essas 2 cartas, é lembrá-los de como eles deveriam ser, como deveriam viver a sua vida cristã. E nós então estamos tendo essa série de mensagens na primeira carta de Pedro, justamente porque o nosso tema tem relação com isso, que é crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. Pedro tem esse propósito ao escrever essa carta para esses crentes. E a gente pode se apropriar do que ele ensina para aplicar aquilo que nós estamos propondo fazer ao longo de todo esse ano. Crescer no conhecimento sobre a igreja e a nossa vida cristã. Quem nós somos como cristãos? O que a gente precisa saber, o que a gente precisa lembrar do que é ser cristão, o que significa ser cristão. E aí, olhando para os versículos 1 e 2, nós aprendemos 2 coisas pelo menos. A primeira delas, aqui no versículo 1, Pedro diz que o cristão é aquele que é disperso,
Ou seja, é aquele que é forasteiro, é aquele que vive num mundo caído, aonde ele vai sofrer dificuldades, perseguições, ainda que por amor a Cristo Jesus. O crente não está imune a grandes dificuldades. Essa é a nossa realidade e a gente, como nós aprendemos, precisamos estar cientes sobre isso, lembrar que mesmo cristãos, nós vamos ter dificuldades, nós vamos sofrer grandes dores, grandes perdas, nós vamos até mesmo ser perseguidos. E talvez você já esteja aí pensando a sua situação particular que você, como cristão, está vivendo, de dor, de dificuldade, de choro, de lamento. Então, nós precisamos aprender, como Pedro nos ensinou, somos forasteiros. Mas, em segundo lugar, também olhando tanto para o versículo 1 quanto para o versículo 2, nós não apenas somos forasteiros, vamos sofrer nesse mundo, estamos sujeitos a isso, mas de maneira especial também, nós somos eleitos, escolhidos por Deus, e foi isso que a gente tratou no domingo passado. Versículo 3, nós vamos aprender um terceiro significado, e aí Pedro então diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você como cristão, nós como cristãos, esses crentes que Pedro escreveu, deveriam se lembrar, saber que eles eram forasteiros, eleitos, mas também regenerados, ou seja, gerados de novo. Em outras palavras, nascidos de novo. Em outras palavras, que a gente pode entender sobre essa palavra que talvez seja estranha para você, regenerado, o que significa Pedro dizer que esses crentes eram regenerados? Em outras palavras, é nós entendermos que fomos nascidos de novo, que aqueles crentes foram nascidos de novo. Mas em que sentido? Pedro não está aqui aplicando esse termo a esses crentes no sentido físico, no sentido que talvez você já tenha ouvido ou conhecido alguém que nasceu de novo. Por quê? Esteve à beira da morte. Tudo o que aconteceu indicava que aquela pessoa partiria dessa vida, mas de maneira milagrosa ela supera a morte, vamos assim dizer. Ela então se vê em uma nova vida. E tem alguns que, vivendo essa experiência, vão dizer que nasceram de novo, então comemoram a vida em dois momentos: quando nasceu fisicamente, mas quando nasceu porque diante de quase morte ele foi livrado de passar por aquilo. Pedro não está dizendo, usando essa palavra nesse sentido. Ele se refere aqui a uma vida espiritual, ou a um nascimento espiritual, a uma vida espiritual que antes não existia nesses crentes. E não existia por causa do pecado, por causa daquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3, a partir do capítulo 3 de Gênesis, aonde Deus então dá uma ordem: não comam desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Adão e Eva desobedecem a Deus, comem, e antes de comerem, Deus já havia exortá-los, dizendo: certamente quando dela comerdes, vocês morrerão. Eles comem, mas não morrem instantaneamente no sentido físico, mas instantaneamente eles morrem
num sentido espiritual. Antes eles tinham um relacionamento com Deus espiritual, que no fim do dia ia lá bater papo com Adão e Eva. E aí? O que você fez hoje? Me conta aí. Qual foi o seu trabalho hoje? Eles, como seres humanos, tinham um relacionamento com Deus espiritual, porque eles tinham essa vida espiritual, ainda não haviam sido contaminados pelo pecado, mas quando eles desobedecem a Deus, a primeira coisa que eles fazem é esconder da face de Deus, porque instantaneamente eles morrem nesse sentido espiritual, e a partir daí todos nós, como Davi diz no Salmo 51, versículo 5, nascemos em pecado. Ou seja, o seu filho, as crianças nascem nessa condição, nesse estado de morte espiritual. E Pedro então está dizendo para esses crentes: olha, vocês não apenas têm que se lembrar que são forasteiros, que mesmo como crentes vocês sofrerão, mas vocês precisam se lembrar que são eleitos, escolhidos por Deus, mas também regenerados, nasceram de novo. Agora vocês têm uma vida espiritual que antes, por causa do pecado, não existia. Que por causa do pecado, dentre a morte que nós citamos, tinha como consequência, por exemplo, uma realidade de escravidão ao pecado, uma realidade de viver em trevas, uma realidade de, citamos isso também, de inimizade com o Criador, com Deus, de desejo por aquilo que é mal e ruim, de ira de Deus e castigo dele sobre a vida dos seres humanos que são pecadores e por causa disso estão mortos espiritualmente. Portanto, irmãos, regenerados é aquilo que esses crentes precisavam se lembrar. Uma nova vida que Pedro se referia a esses crentes como aqueles que estavam livres de todas estas coisas que nós acabamos aqui de mencionar como resultado do pecado. Pedro está lembrando: olha, vocês prestem atenção, vocês não podem se esquecer que estão no mundo caído e vão sofrer, porque esse mundo é um mundo afetado pelo pecado. Vocês não podem se esquecer que são eleitos, escolhidos, mas vocês não podem se esquecer de que foram regenerados, receberam uma nova vida, uma vida que antes vocês não tinham, uma vida espiritual, da qual por meio dela, ou como consequência dela, todo aquele antigo contexto, aquela antiga vida já não faz parte mais da sua realidade, pelo menos na proporção que é. É isso que Pedro queria que esses crentes se lembrassem. Mas Pedro continua o texto no versículo 3 e diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. A base, a razão, o motivo daqueles crentes serem regenerados, terem ganhado essa nova vida espiritual, terem sido libertos daquela antiga vida, se encontrava na misericórdia do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa do pecado, o pecado torna a nossa vida, sabe o que? Miserável, terrível, ilusório, mas miserável. Uma vida tão miserável que, estando mortos espiritualmente, não há nada que a gente possa fazer para mudar essa realidade. O que torna ela ainda mais miserável
Quando Pedro fundamenta aquilo que esses crentes deveriam se lembrar do que eles eram, como eles deveriam viver sua vida cristã, no fato de que é pelas misericórdias de Deus, justamente porque esse Deus um dia olhou para eles com misericórdia, se compadeceu do seu estado de miséria, esse estado onde eles não podiam fazer nada por eles mesmos, porque estavam mortos espiritualmente. Então, recebem essa nova vida. Por causa do pecado, trazendo como consequência uma situação miserável de morte espiritual e impossível de ser mudada por aqueles crentes, eles só puderam ter um novo nascimento, um nascimento espiritual, porque Deus se compadeceu. Não é porque Deus viu o esforço, não é meramente porque Deus teve dozinha, não é meramente porque Deus viu mérito neles, valor neles. Não. Nós entendemos aqui que uma das consequências do pecado é inimizade contra Deus. Por causa do pecado, toda a raça humana odeia a Deus, blasfema o nome de Deus. E ainda assim, por causa de um Deus misericordioso que se compadece, é que eles foram regenerados, receberam essa nova vida. Portanto, Pedro aqui com isso, lembra esses crentes: olha, vocês receberam uma nova vida espiritual, e o resultado, o motivo disso, é por causa unicamente da graça de Deus. Favor imerecido. Vocês precisam se lembrar disso, crentes. Mas Pedro, caminhando aqui para a nossa conclusão final, veja que agora no final do versículo, e eu vou reler todo ele, diz algo importante que aqueles crentes também precisavam se lembrar, sobre a regeneração fundamentada na misericórdia de Deus, que nada mais é do que graça. Repetindo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A finalidade, o propósito dessa regeneração, essa nova vida fundamentada na misericórdia de Deus, é para uma viva esperança. Mas mediante, só por meio de Cristo Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, vida espiritual essa que Pedro estava dizendo para esses crentes, que tinha como finalidade algo ainda melhor do que eles estavam vivendo. Isso faz todo sentido, irmãos. Quando você está triste, quando você, criança, está triste, o que alegra o seu coração? É ouvir uma boa notícia. É olhar para coisas melhores, maiores. E Pedro está fazendo exatamente isso. Vocês já são privilegiados, porque foram regenerados por graça. E mesmo vivendo o que vocês estão vivendo, entristecidos, sofrendo, sendo perseguidos, passando fome, injustiçados, e por causa disso se esquecendo de todos esses benefícios, tem algo melhor. Tem algo que vocês não podem se esquecer, tem algo que vai além dessa vida. Porque ele, em outras palavras, ao citar Jesus Cristo como aquele que ressuscitou dentre os mortos, estava querendo dizer para esses crentes: tem algo melhor, tem algo que vai além dessa vida, porque ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos, e é quem dá vida espiritual e vida eterna. Vai além dessa vida. Tinha algo melhor para esses crentes lembrar.
mesmo sofrendo. Não se entristeçam pelo sofrimento. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser injustiçados. Vocês vão ser martirizados, mortos, assassinados. Mas as bênçãos alcançadas por Cristo Jesus na cruz não se limitam a esta vida. Quando esta vida que está sujeita ao pecado, aos males causados pelo pecado cessar, há algo ainda melhor, incomparavelmente melhor. Porque Deus não apenas dá vida espiritual, mas dá vida eterna em Cristo Jesus, por graça, porque Ele é um Deus misericordioso. Portanto, Pedro encerra lembrando esses crentes que eles deveriam se lembrar da grande esperança que tinham de uma vida futura e eterna, totalmente livre do pecado. É aquilo que a gente precisa lembrar do que Deus revelou para João em Apocalipse 21. Hoje nós choramos, hoje a gente sofre, hoje nós somos perseguidos, injustiçados, hoje a gente tem uma doença, hoje a gente está sujeito à morte, mas haverá aquela realidade incomparavelmente melhor, livre de todas essas coisas, livre de todos os efeitos do pecado. Era isso que esses crentes precisavam entender e se lembrar. Por isso, nós encerramos com aquilo que Pedro começa no versículo 3. Volte seus olhos aí para o versículo 3. Ele inicia dizendo, já antecipando, por causa daquilo que o crente é em Cristo, fundamentado na graça e na misericórdia, ele inicia já antecipando o que aqueles crentes deveriam fazer, se lembrar, e ao se lembrar, bendizerem a Deus. Pedro diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses crentes, ao se lembrarem de quem eles eram, de como deveriam viver a sua vida cristã, ou a maneira como através de Cristo foram capacitados a viver a sua vida cristã, eles então poderiam louvar, agradecer a Deus por tão grandes bênçãos, que não se limitam apenas a essa vida, mas serão por toda a eternidade. Eu quero encerrar aplicando algumas coisas, e a primeira delas é que nós, como regenerados, você que crê em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você tem uma vida espiritual. Como regenerado, em primeiro lugar, é o que você exatamente precisa se lembrar. Quem você é como cristão? Regenerado. Antes, morto espiritualmente. Antes, escravo do pecado. Antes, sujeito às garras do diabo. Antes, em trevas. Antes, ira de Deus, castigo de Deus sobre a sua vida, inimigo de Deus. Agora, em Cristo regenerado, uma nova vida espiritual, você não é mais isso. Apesar das dores, dos sofrimentos, há uma vida sobremodo excelente. Deus nos deu uma vida sobremodo excelente. Deus nos tirou, preste atenção nisso, dessa vida miserável. Não é uma vida miserável fisicamente, mas uma vida miserável espiritualmente, o que é pior. Sendo regenerados, é isso que nós precisamos nos lembrar. Deus nos tirou dessa vida miserável. Portanto, a gente precisa parar de olhar para os problemas, irmãos. É o que o povo de Israel teve grande dificuldade. E nós, nos dias de hoje, continuamos tendo a mesma dificuldade, porque os nossos olhos estão voltados para os gigantes, para as grandes muralhas, para os grandes desafios, para as grandes lutas, e nos esquecemos de quem em Cristo, por graça e misericórdia, somos regenerados, livres dessa vida miserável. Pare de olhar para o problema.
Pare de se esquecer do que Deus em Cristo te deu, sem você merecer. Por mais difícil que seja aquilo que você está vivendo, e só você sabe, você e Deus. Muitas vezes nós não sabemos. Mas por mais difícil que seja que você esteja vivendo nessa vida, mesmo como cristão, mesmo como regenerado, com certeza a vida que você tem, a vida que nós temos hoje em Cristo é infinitamente melhor do que aquela que tínhamos sem Cristo. É ou não é? Você vivia em miséria. Agora você tem uma vida infinitamente melhor. Se lembre, o que é a vida cristã? Você é um regenerado. Em segundo lugar, nós não devemos viver como antes. Porque pode ser que você é um regenerado, glória a Deus por isso. Mas talvez por causa dos problemas, nós estamos exatamente sendo como esses crentes. Estamos nos esquecendo de quem somos, de como que deve ser a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã nesse mundo. Aonde nós somos chamados e fomos regenerados, não é para continuar servindo ao pecado, como escravos do pecado, não, fomos libertos disso. Portanto, talvez é preciso que mesmo como regenerados, precisamos abandonar o pecado e voltar, nos lembrarmos, nos arrepender da maneira como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Em terceiro lugar, nós também devemos ter esperança, devemos nos alegrar e ansiar por uma vida futura, da qual estaremos totalmente livres do pecado e das suas consequências. A gente pode dizer o que Paulo disse: o que eu quero, eu não consigo. O que eu faço é o que eu não queria. Desventurado homem que sou. Nós não queremos pecar, mas pecamos. Ainda, mesmo que nós não sejamos mais escravos do pecado, continuamos sendo pecadores, vamos pecar, nós não queremos, e louvado seja Deus se esse é o seu sentimento, porque deve ser o seu sentimento. Mas tem que existir uma esperança no nosso coração. Um dia a gente vai se ver livre dessa realidade do pecado. Um dia, meus irmãos, nós vamos agradar a Deus por toda a eternidade e para todo o sempre. Hoje a gente se envergonha, hoje a gente se lamenta, hoje a gente se entristece, mas haverá aquele dia, por causa da misericórdia, da graça, por causa da obra de Cristo, em que nunca mais desagradaremos o coração de Deus. Então tem esperança, se alegre e anseie por isso. Quarto lugar, é importante a gente também pensar que talvez se você que está aqui hoje ainda não tem essa nova vida, você pode ter. E pode ter crendo somente em Cristo Jesus. Porque Cristo é a vida e a ressurreição. E sem Ele, ninguém vai ao Pai. Então, se você ainda não teve, você pode ter. Crendo em Cristo Jesus como o único caminho, a verdade, a vida, a ressurreição. Não tê-lo é continuar tendo uma vida miserável espiritualmente. Por mais que você tenha tudo nessa vida, você continua tendo uma vida miserável espiritualmente. Creia em Cristo, se você entende e deseja isso em nome de Jesus. Em quinto e último lugar, vamos e devemos bem dizer a Deus, porque em Cristo somos regenerados. Feche seus olhos, fale com Deus, aquilo que Deus falou no seu coração. Aproveite o momento, agradeça a Deus, renova o seu compromisso de viver a vida cristã como ela deve ser.
Se lembre que você é um regenerado, para que isso te dê ânimo, para que você continue enfrentando as lutas, as dores, as dificuldades.